Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do nosso programa Controle Externo, programa que fala sobre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sempre todas as semanas trazendo um entrevistado, uma entrevistada nova e diferente, falando sobre a atividade da nossa atividade fim, que é o exercício do controle externo, que dá nome a este programa. Estamos gravando mais uma vez aqui no nosso auditório nobre, professor José Luiz de Anhaia Melo, na sede do TCESP na capital paulista, bem aqui na região da Sé, com transmissão pela TV Alesp, você que nos acompanha aqui toda semana, obrigado pelo carinho da sua audiência, também pela rede TCESP, mais de 100 emissoras, TVs câmaras espalhadas pelo estado de São Paulo e mais de 70 canais comunitários, além das nossas redes sociais, é lógico. Bem, o programa Controle Externo dessa semana recebe a diretora da Escola Paulista de Contas Públicas do nosso tribunal, Bibiana Helena Freitas Camargo. Bibiana, que prazer receber você de novo aqui no nosso programa, né? Passando por uma segunda rodada, nessa segunda temporada aqui com a gente. Seja bem-vinda novamente. Obrigada, Fernando. É um prazer estar aqui contigo e compartilhar um pouco mais da atuação da escola. Muito bem, que tem atuação pra caramba, é o que a gente vai verificar aqui a partir de hoje. Mas quem não viu o primeiro episódio que a Bibiana esteve aqui, também para relembrar, eu vou apresentá-la, gaúcha da cidade de Santa Maria. A Bibiana é graduada em Direito pela PUC aqui de São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica, e também graduada em Relações Internacionais pela Federal do Rio Grande do Sul. Tem pós-graduação em Política e Representação Parlamentar pelo CEFOR da Câmara dos Deputados e é mestre em Direito do Estado Constitucional pela Faculdade de Direito da USP, aqui a Universidade de São Paulo, do Largo de São Francisco. Teve experiência como assessora legislativa na Câmara dos Deputados em Brasília por 4 anos e desde 2012 está aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e há quase 8 anos na coordenação e direção da Escola Paulista de Contas Públicas desta corte e, claro, o objeto da nossa entrevista de hoje aqui. Bibiana, que bacana, é uma vida que deu uma virada, né? Eu gosto sempre de ir além da entrevista, daquilo que a gente fala aqui no nosso dia a dia, mas também conhecer um pouco sobre as pessoas, porque o começo era relações internacionais, então. É isso. Acabei fazendo uma guinada para a área do direito, vindo aqui para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e, de certa forma, sim, Relações Internacionais foi a minha primeira formação, onde eu fiz grandes amigos que eu tenho até hoje, mas acabou não tendo o caminho profissional, né? Acabei me apaixonando por política, por direito e acabei migrando de área, então estou aqui desde então. Na hora que você falou minha trajetória ali, me fez pensar que passou bastante tempo já, né? Não, não sei se muito tempo, mas muito intenso. Eu falo que é isso. Mas você já fez tudo isso, foi com muita intensidade, muita coisa ao mesmo tempo, não é? Em primeiro lugar, eu queria entender o porquê de termos, né, uma escola aqui dentro do tribunal. É justamente para reforçar essa questão do aprendizado, a reforçar a questão do aperfeiçoamento, é nessa linha? Nessa linha. O tribunal ele tem atuado cada vez mais, né, nesse viés pedagógico, então a gente já ultrapassou aquela perspectiva de tribunal só como um órgão punitivo, mas também orientativo, né, orientador. Nesse caso, a escola tem esse papel primordial de levar de uma maneira bastante didática, tanto para o jurisdicionado, tanto para a sociedade de forma geral, estudantes, todos aqueles que exercem o controle social também, a importância da boa fiscalização dos recursos públicos, que afinal é um papel de todos, né? E essa questão que você falou do planejamento é muito importante, desde a nossa última conversa, que a gente estava ali logo saindo daquele momento de pandemia, que foi um momento de inflexão, né, que a gente teve que, de certa forma, modificar a nossa rota de atuação. Mas agora a gente está numa nova fase, em que o planejamento tem um papel extremamente importante. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo como um todo se organizou na forma de um planejamento estratégico bem estruturado, foi feito um amplo debate com a sociedade para a montagem desse planejamento e a escola acabou incorporando também a necessidade de um planejamento um pouco mais focado. O que eu quero dizer com isso? A gente está, nesse momento, numa montagem de um plano político-pedagógico, que é um documento que vai nortear a atuação do tribunal
na esfera pedagógica. Então, assim, que tipo de escola queremos ser? São questões que a gente tem que fazer num primeiro momento, não só o tribunal olhando o tipo de atuação que quer fazer na esfera pedagógica, mas escutando o nosso público-alvo, escutando aqueles que são usuários dos nossos cursos, que são jurisdicionados, que são sociedade civil, esses atores que eu já falei, mas o que eles esperam de um curso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? E, principalmente, também qual que tem sido o aproveitamento desses cursos. Então, assim, realizamos uma série de lives, uma série de cursos, mas será que a gente está atingindo o propósito? Será que aquele que está acompanhando regularmente as atividades da atuação do Tribunal de Contas por meio da escola, será que ele está tendo uma aplicação prática daquele conteúdo? Então, são uma série de questões que a gente está levantando nesse documento, que a gente já lançou um questionário para todo o nosso público. Estamos até o dia 11 agora compilando as respostas, então temos ali para analisar em torno de quase 5.000 respostas, que essa análise do nosso público-alvo, do que eles esperam de um curso do Tribunal de Contas, que vai nortear esse planejamento do futuro, do tipo de escolas que vamos atuar. E tem uma série de perguntas que a gente pode fazer a respeito disso, né? Será que o Tribunal de Contas é uma instituição que vai oferecer cursos pontuais, curtos, para resolver aspectos práticos dos jurisdicionados? Será que é um tribunal que vai abrir para a sociedade, vai fazer debate com a academia, vai fazer cursos mais longos, às vezes um pouco mais teóricos? Será que é um tribunal que vai ter uma pós-graduação própria para os próprios servidores? Então, são uma série de questões que não são eliminatórias, mas que são nortes que a gente precisa definir para estruturar a atuação do tribunal. E veja, o que me chama a atenção é a necessidade de uma constante curadoria, se é que eu posso usar esse termo, para uma curadoria termômetro, para saber o que é quente, o que é frio, né? Agora a necessidade mais latente é essa, e por isso que não para, porque agora o problema, a gente tem visto muito, né? E até assunto aqui no nosso programa, nas últimas edições, por exemplo, assuntos ligados ao terceiro setor. Perfeito. Né? E aí nós vamos em busca, a escola vai em busca de quem são os profissionais que estão falando sobre isso, o que os outros, as secretarias, os outros órgãos de governo estão falando sobre isso, vamos trazer para cá. E até muitas vezes o que é feito fora da esfera de governo. Também é importante nós aprendermos com o setor privado. Tem isso também? Com certeza. A gente tem alguns temas que já são recorrentes aqui, então terceiro setor, Aldesp, contabilidade pública, são temas que são afeitos à nossa atuação, então já são típicos, mas sempre há essa oxigenação, né, de novos temas, de repente novas legislações que surgiram naquele ano, trazer iniciativas do setor privado também tem sido muito rico, troca de informações com a academia, então há essa maleabilidade no planejamento anual. Então a gente tem assuntos que são recorrentes, mas a gente sempre tem margem para incorporar novas temáticas, porque a ideia é essa, né, a gente atualizar em temas que sejam de interesse público. Pois é, eu tenho aqui algumas anotações que a sua equipe me passou, Bibiana, falando de educação à distância, ó, por exemplo, resíduos sólidos, né, tem um grande interesse em informar os gestores para esse assunto. Nós tivemos uma fiscalização ordenada recente, você acessa no site do Tribunal de Contas, você pode ver, mostrando que ainda é um grande problema para o gestor público o que fazer com a produção de lixo, com a produção, a gente não usa mais o termo lixo, né? Com a produção dos resíduos, né? Qual a destinação que deve dar, que deve, e olha como é, né? Vem cair aqui, no tribunal, mas isso começa na nossa casa. Você separando o que é reciclável do que é orgânico. Então, olha que coisa, né? Uma coisa que é do dia a dia, de você que está nos assistindo nesse momento, que às vezes imagina que isso aqui é muito distante, não. Vai impactar porque imagina o seu, somado com o do teu vizinho, com o de todo o teu bairro, com o de toda a tua cidade, aí o gestor público recolhe tudo aquilo e aí, o que faz? É um problema. Se faz errado, nós vamos cobrar. Se faz certo, nós vamos acompanhar se está fazendo certo da mesma maneira. E aí a escola fala assim, tem muita gente, essa análise, tá muita gente fazendo errado. Então vamos ensinar a criar esse plano de resíduos sólidos. As cidades têm que ter. É uma questão que aí já também é ligada com o Observatório do Futuro, porque faz parte das metas de desenvolvimento sustentável, Agenda 2030. Nós temos menos de 7 anos e nós não estamos cumprindo nada, para falar a verdade. Muito pouco tem sido feito. Então, é um curso que vocês fizeram, tem parceria do IRB também, se não me engano? Não, esse curso é um curso totalmente online, em parceria com a USP, com o CETESB. Com a USP, com a CETESB. Foi feito um amplo estudo de como estruturar esse curso, então, professores da USP envolvidos, o Observatório do Futuro e a CETESB. Ele já está na 4ª turma.
teve uma procura extremamente grande por essa matéria. Na primeira turma que a gente abriu, se eu não me engano, teve mais de 3 mil interessados. Era uma 3 mil? 3 mil. Era uma turma para 500 vagas. Agora, nessa última edição, a gente optou por fazer turmas menores, então são 2 turmas de 60, justamente para a gente conseguir fazer o acompanhamento dos alunos. Então, a gente percebeu que essa questão da tutoria, de verificar se o aluno está entrando, se ele está com alguma dúvida, é uma parte muito importante do aprendizado. Então, turmas muito grandes não nos permitem fazer isso, então a gente mudou um pouco a estruturação do projeto. Sim. Mas, de forma geral, nessas novas temáticas, o EAD tem facilitado muito a gente ter cursos estruturados, autoinstrucionais, algumas vezes com tutoria, outras vezes não, dependendo da temática, mas que estejam à disposição de qualquer um, de forma gratuita, que queira acessar o conteúdo. Então, tem esse que você mencionou do resíduos sólidos, tem um pronto de orçamento público, que também é um assunto que tem tido muita demanda, então conceitos básicos de orçamento público, e um outro também que eu vou destacar, que a gente realizou em parceria com o Sebrae, que foi o de planejamento. Então, é um curso bem estruturado em relação a planejamento na administração pública, planejamento estratégico e elaboração de peças orçamentárias. Então, todo esse material também é disponível e gratuito para acesso de qualquer interessado. Planejamento é tudo, né? Com certeza. É um assunto que a gente tem bebido muito do setor privado, haja vista essa parceria com o Sebrae, que acredito que tem muito a nos ensinar. E quando o gestor reclama que não consegue verba, que não consegue emplacar nada, é porque chega para o governador, chega sem nada, para o ministro, chega para o governo federal, para o governo estadual. Eu queria. Não queria, meu amigo. Tá aqui, qual que é a aplicação? Qual que é o efeito disso? O que vai mudar? Planejamento é fundamental. E tem um também com a Secretaria da Fazenda e com a PGE. Isso, perfeito. Acho que entra o gancho do planejamento, que acho que é o foco da nova lei de licitações, né? Acho que a palavra-chave da nova lei é planejamento. E nesse sentido a gente realizou também um curso EAD junto com a Secretaria da Fazenda e com a Procuradoria-Geral do Estado. Então, assim, são videoaulas curtas, de 20 a 30 minutos cada aula, um módulo introdutório da nova lei de licitações para nivelar o conhecimento a respeito dessa nova legislação. E ele tem professores excelentes, referências na área do direito, na área da administração pública. Então, fica o convite para que acessem o curso. E, posteriormente, será elaborado um segundo módulo, um pouco mais avançado, explorando alguns aspectos específicos da lei. Então, a nova lei de licitações tem sido, sim, acho que nesse ano, até com a extensão da aplicabilidade, tem sido um dos focos aqui da escola, puxando o gancho já além desse curso EAD, também está em andamento uma série de encontros com as universidades. Então, USP, Unesp, Unicamp procuraram o tribunal, a partir de um termo de cooperação, para a gente fazer debates sobre a nova lei de licitações e aplicabilidade para as universidades. Então, a gente está realizando, cada encontro numa das sedes das universidades. Sim. E está sendo um debate bastante interessante. Embora o público presencial seja restrito aos servidores das universidades, está sendo transmitido em tempo real também a qualquer interessado e depois fica disponível no canal no YouTube. Pois é, do ano passado para cá, essa questão da nova lei de licitações, a gente pegou muito. Nós rodamos o estado de São Paulo, no ano passado, este ano. Acho que o último encontro que eu estive foi em Araraquara, onde tem a subsede da Escola Paulista de Contas Públicas, num auditório lotado. Tivemos que improvisar cadeiras, os sofás do hall. Além disso, na internet a transmissão ao vivo. Na Universidade de Araraquara estava sendo transmitido para os alunos de Direito Administrativo, né, uma aula de Direito Administrativo. O professor Edivaldo Ravena pegou lá e falou assim, não, vamos assistir essa transmissão, já que não vai dar para ir lá. Bacana. E no chat do YouTube a gente vê gente do Brasil todo. Né? Eu já flagrei pessoas de fora do Brasil, inclusive. Olha, eu sou um brasileiro aqui que atuo, era numa polícia nos Estados Unidos e estou aqui assistindo, outras pessoas, enfim, mostrando o interesse. E, falando dessas parcerias, como nós citamos aqui o Sebrae, nós citamos o IRB, nós citamos a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria da Fazenda, eu acredito que a Escola de Contas ela é uma porta para essas parcerias, né? Quando o tribunal deseja fazer com a USP, né? CETESB, eu acompanhei algumas ao longo dos últimos tempos, a importância de termos parcerias com outros órgãos, com outros setores, com outros tribunais, né?
como é que a gente pode ver? A gente tem aqui com outros tribunais, eu sei que tem, nós temos até com a Escola de Contas do município, né, da Tribunal de Contas do município, né, nós tivemos lá no ano passado, nós temos com a Universidade Zumbi dos Palmares. Conta pra gente um pouquinho dessas parcerias e ser a porta de entrada, né, usando um baita de um neologismo que a gente nem deveria usar, mas sendo esse acesso ao tribunal via Escola de Contas. Eu acho que a escola é um ambiente de diálogo, de debate. Então, acho que é natural que seja a porta de entrada para receber parceiros, receber novas temáticas, né? Falar de possíveis temas que sejam de interesse para o tribunal. Em relação aos outros tribunais, a gente tem, de fato, uma ligação bastante próxima. Acho que a rede das escolas é bem estruturada, eu até falei um pouco disso no nosso último encontro, mas e tem um contato direto com elas, mas recentemente a gente estruturou a partir do projeto Integrar, que é um projeto que é organizado pelo IRB, com apoio da Tricom e de outras instituições de classe, que reúne os tribunais de contas do Brasil em uma série de eixos temáticos, e aqui o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está coordenando justamente o eixo temático Nova Lei de Licitações. Então a gente tem realizado ao longo desse ano encontros praticamente mensais, abordando aspectos específicos da lei, da nova lei de licitações, com convidados. Então a gente faz uma exposição de algum convidado e depois abre para debate só entre tribunais de contas. Então é um espaço livre em que os servidores podem trocar experiências, podem trocar impressões, aplicações práticas da nova lei. Tem sido um espaço bastante rico de interação com outros tribunais. Em relação às outras parcerias, Fernando, você mencionou da Zumbi dos Palmares, que tem sido uma parceria bastante profícua aqui para o tribunal, que traz justamente temas que não eram antes muito explorados, né, considerando a atuação principal do tribunal, de falar mais aspectos legislativos, nova lei de licitações, que é trazer a questão da discriminação racial para dentro do tribunal. Então, é um assunto que é importante ser tratado. O tribunal já tem tomado ações práticas nesse sentido. Então, assim, os concursos já estão com a cota instituídas e, recentemente, colocamos a cota, inclusive, no acesso ao estágio. E foi uma experiência bastante interessante, bastante positiva. E a Universidade Zumbi dos Palmares nos deu todo o apoio, tanto para a composição da banca de heteroidentificação, que eles já têm expertise nessa temática, né? Então, nada mais natural que eles sejam nosso parceiro nisso, como também na sensibilização dos servidores para a temática. Eu acho que aí reside um ponto bastante interessante de evolução do tribunal para estar aberto para esses temas, que são tão importantes para a sociedade de modo geral. E a Zumbi tem sido um importante parceiro. Inclusive, o tribunal aderiu ao programa Racismo Zero, que é um programa que a Zumbi desenvolve com uma série de entidades do setor privado e que o tribunal agora está comprometido também a treinar seus servidores no combate ao racismo. E, enfim, tem sido uma experiência bastante positiva de sensibilização dos servidores. E também nós não podemos esquecer, e acho muito interessante, quando a gente fala todas essas questões que a escola tem feito aqui no tribunal, para o nosso jurisdicionado, para o público externo, mas também com olhar para os futuros, né? Os futuros homens e mulheres da lei, né? Estudantes de administração, de direito, enfim. Temos muitas iniciativas com o público estudantil. Eu participei de uma ano passado que eu achei o máximo, que é o programa Conselheiros do Amanhã, né? Onde alguns estudantes foram selecionados para fazerem, né? e terem essa sensação do que é ser o papel do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, né, com simulação de casos que foram feitas aqui, e eu fui um prefeito, né, que veio aqui se defender legal nesse plenário para tentar, e consegui, fiquei feliz que consegui, de certo modo, explicar, né, o que estava acontecendo. Isso é um dos programas, que é o Conselheiros da Manhã, mas nós temos o Conheço TCESP também, nós tivemos ano passado premiação também para mais tenra idade ainda, né, para os pequenos já irem entendendo as noções de cidadania. Qual que é a importância disso em todas essas fases e faixas da vida das pessoas? Esse eixo estudantil é um eixo que é tratado com muito carinho lá pela escola, porque realmente no entendimento de que a gente tem que preparar gerações futuras, né? Então, começando pelo Conheço o TCESP, que eu acho que é o programa mais antigo instituído dentro da escola, que é justamente apresentar o tribunal para o público estudantil. A gente tem um programa já sedimentado, em que a gente recebe universidades, estudantes, às vezes de nível médio, que vêm ao tribunal, eles recebem uma instrução de como é a atuação, na forma de uma palestra, e depois assistem a uma sessão do Tribunal Pleno. Esse programa está sendo aprimorado com a edição esse ano de um EAD também, então a gente vai conseguir passar para eles
eles um material prévio que eles possam completar antes de vir para cá, para essa palestra, então já chega com uma base. Sim. É um material que a gente está desenvolvendo já numa linguagem um pouco mais adaptada aos estudantes, então com uso de avatar, com uso de uma linguagem um pouco mais descontraída, então acho que vai ser um produto bem interessante. O segundo projeto que você mencionou, Fernando, é em relação ao projeto Faça a Sua Parte, que é voltado para esse público infanto-juvenil. Começou em 2016, quando a gente montou um gibi com o Instituto Maurício de Souza e foi distribuído para 380 mil alunos da rede pública. Puxa vida. Na época teve uma aceitação muito grande, foi muito bacana e a gente percebeu que é um público que tem que ser trabalhado, né? Que tem que ser, em que a gente tem que levar o conhecimento do que o tribunal faz, de uma maneira bem didática também. E aí surgiu a ideia de continuar essa aproximação via Secretaria de Estado da Educação, já que eles têm essa capilaridade dentro da rede estadual de ensino. Continuamos no ano passado a partir de um concurso de tirinhas com alunos da rede pública, então a gente preparou um material de apoio ao professor, explicando o tribunal e dando até ideias de dinâmicas que eles poderiam trabalhar em sala de aula. E a partir disso a gente fez um concurso. As crianças vieram aqui ao tribunal, os vencedores, né, teve premiação de um notebook para cada um dos alunos. Foi uma experiência muito interessante trazê-los aqui, né, para conhecer. E a gente pensou que é um público que tem que ser trabalhado, como eu já falei, né? Então a gente continuou nesse ano com um novo concurso que está sendo lançado agora nesse segundo semestre. E esse ano vai ser um concurso de redação a partir de curiosidades. Você sabia que... E o aluno vai desenvolver uma redação em cima disso a partir da temática dos ODS. Então, a gente está incorporando o ODS a partir, né, dessa diretriz do Observatório do Futuro, da incorporação desses preceitos da Agenda 2030 na fiscalização, tentando transpor esse conteúdo que às vezes é um pouco árduo para que as crianças expliquem o que são esses propósitos, né? Então, teremos um concurso de redação que vai ser até dezembro premiado aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e o ano que vem a ideia é que continuemos com essa parceria com a Secretaria de Educação e aí com um novo concurso e um novo público-alvo. O último projeto que você mencionou em relação aos estudantes é o Conselheiros da Manhã, que até você mencionou que você participou, que aí a ideia foi fazer uma simulação, então assim, pegar estudantes universitários, já com algum embasamento prévio do que o tribunal faz, o tipo de processos, a gente simulou votação, então eles tiveram acesso a conteúdos, tiveram que desenvolver os votos. E chegaram aqui no auditório do Tribunal Pleno, na figura de conselheiros, usando o Beca e simulando uma sessão do Tribunal Pleno. Eu fiquei estarrecida com a qualidade do debate dos estudantes. Foi uma experiência super rica, super interessante, e a ideia é que no ano que vem a gente faça uma nova edição de competição entre universidades. Então, cada gabinete de conselheiros seria coordenado por uma universidade e faria uma competição estadual entre universidades. Então, esse é o projeto para o ano que vem. Já estou dando um spoiler. Que bacana. Que acho que vai dar uma dimensão bastante grande para a ideia. E, Bibiana, temos também, falando das parcerias, da questão educacional, uma muito importante que foi celebrada no ano passado, está em vigor, que é com a Fundação Getúlio Vargas. Temos um programa de mestrado, enfim, da Fundação, com servidores aqui fazendo parte. A instituição tem também, né, programas de bolsas para graduação, para pós-graduação, mas esse em especial é bem interessante. Verdade, Fernando. Foi um projeto desenvolvido em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, no sentido de montar uma pós-graduação de políticas públicas com matérias que fossem diretamente de interesse do Tribunal de Contas, matérias que fossem de interesse qualificar os nossos servidores. Foi feita uma seleção conduzida estritamente pela Fundação Getúlio Vargas e selecionados 25 alunos. A turma completa agora o seu ciclo de aulas no final deste ano e tem até o ano que vem para fazer a defesa do trabalho final. E tem sido uma experiência bastante rica, tanto de levar para a academia o que o tribunal faz, né, fazer essa troca de experiências, mas também de trazer novas ideias aqui para o tribunal. Tanto é que essa abertura com a Fundação Getúlio Vargas propiciou que alguns estudantes e servidores do tribunal fossem fazer programas de intercâmbio fora do país. Então, a gente tem servidores atualmente na França, em Portugal e na Alemanha, realizando algumas disciplinas lá e trazendo também, eventualmente, para a gente de volta, novos conhecimentos e novas abordagens. Então, tem sido uma experiência bastante rica, esse debate com a academia na forma de pós-graduação focada no que é interessante para o tribunal e nos assuntos que são interessantes treinar os nossos servidores. E totalmente custeado pelo tribunal. Isso. Não é uma bolsa parcial. É um incentivo, incentivo que o tribunal está dando aos seus servidores na forma de pagamento de uma pós-graduação. Na FGV. Na FGV, que é uma entidade, né, de bastante qualificação. E é claro, daí com o compromisso do servidor de ficar no tribunal após um
período, né, e devolver para o tribunal esse conhecimento adquirido. Bom, nosso tempo é bastante curto, Bibiane, já que você falou do ano que vem, o ano que vem é muito especial porque é o nosso centenário. E a escola também está com bastante foco nesse centenário e tem muita coisa acontecendo. Às vezes, quem está nos acompanhando vai ouvir até um barulhinho no fundo, porque nós estamos em obras, né? A reforma muito grande da nossa antiga biblioteca, né? de uma mudança em muita coisa. Nós vamos criar um memorial, né, para contar a história desse centenário. Nós vamos ter uma semana comemorativa lá em maio, que é justamente a semana da gênese do tribunal, lá em 1924. Nós estamos pensando muito, né, Bibiana, na questão do fortalecimento do servidor, que é o que faz essa casa, os eixos temáticos, os ODS, enfim. Tem um livro que está sendo preparado, 2, na verdade, né, que estão sendo preparados, um histórico e um mais humorado. Teremos atividades esportivas, enfim. Nós temos 2, 3 minutos aqui, mas dá para falar um pouquinho sobre isso? Voltando daí ao início da entrevista... Ou seja, você vai ter que voltar aqui, né, para falar mais ainda. Talvez. Mas até voltando ao início da entrevista, que a gente começou falando de planejamento, eu acho que os 100 anos também se resumem a essa palavra, porque a gente está desde 2022 pensando em como vão ser as comemorações de 2024, que realmente 100 anos de existência é algo a ser comemorado, né? Então, acho que ali o marco inicial seria a Semana Comemorativa. Em 6 de maio teremos um grande evento no Memorial da América Latina, em que iremos ter essa sessão solene, né, contemplando esses 100 anos de existência, e seguido por eventos ao longo do ano, espalhados ao longo do ano, cada qual com algum eixo temático. Então, teremos algumas ações educacionais, como já falei, levando nas escolas alguns preceitos de ODS, levando a atuação do tribunal. Teremos atividades esportivas, uma Copa em que os servidores do tribunal vão competir com servidores de outros órgãos públicos do Estado. Teremos uma corrida aberta ao público, que já está com data marcada, será dia 1º de dezembro de 2024, aqui no Centro Histórico. Está no calendário da cidade. Está no calendário da cidade, então quem quiser se preparar para competir com a gente e comemorar. Teremos atividades de sustentabilidade, então vai ter um projeto também de revitalização de áreas verdes no estado todo. Incluindo as nossas regionais, né? Incluindo as nossas regionais. Então a gente tem uma série de ações, o próprio programa... A gente tem a elaboração dos 2 livros, né, como você já mencionou, um livro que é o livro de contos, que a gente está reunindo histórias dos servidores, e um livro contando a história do Tribunal de Contas, que está sendo desenvolvido pela USP. Só fazendo um gancho final ali desse livro da USP, foi um projeto que está sendo elaborado em várias mãos, assim, então a gente tem um grupo que foi contratado via programa de residência, que talvez seja uma inovação do ano passado também, foi um programa pensado em trazer pesquisadores para dentro do tribunal. Então a gente tem bolsistas de pós-graduação de diversas universidades que estão aqui fazendo pesquisa. Esse projeto, além dos residentes, está sendo desenvolvido por professores da USP, então o professor José Reinaldo e a professora Iris Cantor estão coordenando, e o apoio do Arquivo Público do Estado, que está sendo essencial para captar esses documentos históricos e incorporar nessa nossa história. Então, teremos alguns produtos interessantes para 2024, para celebrar esse, que é um ano marcante de 100 anos de comemoração da existência do tribunal. E o documentário, né? O documentário, como não? Um documentário que está sendo realizado com a TV Cultura, em que eles vão, em 45 minutos, resumir 100 anos de história. É uma tarefa bastante complicada, né? Tem muitas coisas interessantes a ser apontadas, mas um trabalho bem bacana que está sendo desenvolvido pela TV Cultura, e tenho certeza que será um excelente produto. Sem dúvida, inclusive no YouTube tem um vídeo muito bacana em nosso canal, mostrando os bastidores da gravação desse documentário, porque durante meses a TV Cultura está aqui com a gente, gravando com os servidores, com conselheiros, mostrando aqui tudo aquilo que nós fazemos, e vai ser um belíssimo trabalho. Ou seja, 2024 será um ano muito especial, desde 2022, 2023, preparativos, muita coisa acontecendo, o tribunal que é mutante, é um órgão vivo, né? E muito, muito disso, e talvez a sua totalidade, por conta das pessoas que fazem todos os dias a diferença aqui no tribunal, em qualquer área, na sua atividade fim, na sua atividade meio, nós aqui na comunicação, na escola de contas. Ou seja, o que importa é fazer valer o ideal que foi traçado em 1924, que foi reforçado com a Constituição de 1988, deixando claro o papel dos tribunais de contas e indo além em tudo aquilo que nós pudermos. Bibiana,
já acabou o tempo do nosso programa. Eu queria muito agradecer aqui a sua participação. É fundamental nós falarmos de tudo que o tribunal faz e de uma maneira tão fácil assim, que deixa as pessoas com vontade de conhecer. Muito obrigado uma vez mais. Estamos aqui sempre de portas abertas para falar sobre o que fazemos por aqui. Sempre um prazer, Fernando. Estou à disposição também e fica um convite para que acompanhem as iniciativas da escola, para que os servidores participem do planejamento dos 100 anos e para que todos acompanhem, né? A gente está aqui justamente para entregar esse importante papel pedagógico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É verdade. Para você que nos acompanhou, eu também agradeço muito a sua participação aqui ao longo do nosso programa. Tem o canal da EPCP também no YouTube, tem podcast da EPCP também. Entra no site tce.sp.gov.br para você saber de tudo o que acontece por aqui. Acesse também as nossas redes sociais. O meu agradecimento uma vez mais e, claro, a gente se encontra numa próxima edição. Tchau!